Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca Dr. Fábio Cabral de Freitas. E o nosso assunto, doação de órgãos. Você sabe o que é? Pois é, você é um doador? Que prazer tê-lo aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. O Dr. Fábio Cabral de Freitas é cirurgião geral e cirurgião vascular com especialização em transplante renal. Lembrando que agora nós estamos no YouTube, youtube.com/RTM Brasil. E o Conversa Franca começa agora. O nosso tema hoje, doação de órgãos. Você é um doador? Você já pensou em ser um doador de órgãos? A minha primeira pergunta para o Dr. Fábio Cabral de Freitas. Quem é o Dr. Fábio Cabral de Freitas? Bom dia, Dora. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, eu sou cristão, né, antes de tudo, né? Filho da Sueli e do Francisco. Nasci em Rondônia e esposo da Juliana e pai do Isaac e do Gustavo. Eu resolvi trabalhar com transplante ainda na residência médica, né? E eu, na verdade, uma das coisas que me fez querer ser cirurgião era os documentários que tinham de transplante cardíaco, ainda adolescente. Assim, eu era fascinado pelo transplante cardíaco. Entrei na faculdade querendo ser cirurgião cardíaco, e aí na faculdade eu descobri que para ser cirurgião cardíaco demora muito tempo. e aí eu acabei indo para cirurgia vascular, e na cirurgia vascular, lá em Marília, onde eu fiz faculdade, a gente fazia o transplante renal junto com o pessoal da urologia. Então, fiquei fascinado. E aí, quando eu estava terminando a residência de vascular, surgiu a oportunidade de entrar numa equipe aqui em São Paulo, que era a equipe do professor Zé Carlos Batista, que foi meu chefe até 2019, quando ele aposentou do transplante. E aí eu continuei o legado dele. Hoje em dia a gente está lá no Hospital Samaritano, Genópolis, e desde o ano passado no Hospital Alvorada, Moema. Agora, o que é a doação de órgãos? Como ela funciona? Bom, a gente tem dois tipos de doação de órgãos. Tem a doação de órgãos de doador vivo e doador falecido, né? A de doador vivo tanto a de doador vivo quanto falecido, elas têm que ser sempre voluntárias, não pode ter nenhum tipo de barganha ou troca, né? E a de doador vivo, você doa para alguém que você conhece, da sua família, né? Tem alguns órgãos só que podem ser doados em vida, e o de doador falecido é após a morte cerebral, que deve ser constatada, né, a morte cerebral, e a família autorizar a doação. Então, o órgão é retirado do doador e implantado no receptor. Agora, o que o senhor acredita que é preciso fazer para despertar a consciência e também o incentivo à doação de órgãos? Educação, divulgação. Acho que isso que a gente está fazendo aqui já é um passo importante. As pessoas saberem que a doação de órgãos é uma coisa muito importante, que muda a vida de muitas pessoas, né? Proporciona uma qualidade de vida excepcional para pessoas que ou têm uma qualidade de vida ruim ou que já estão, às vezes, até à beira da morte, né? Então, o transplante não é uma cura, né? Mas é um tratamento muito bom que ajuda muita gente e melhora a qualidade de vida de muita gente. E as pessoas precisam ter consciência de que o nosso sistema de saúde no Brasil, ele é, sim, bem feito para o diagnóstico da morte cerebral. As pessoas que trabalham com isso são pessoas sérias. O Programa Nacional de Transplantes
é um programa sério e que o diagnóstico de morte cerebral ele é diferente do coma, né? Então muitas vezes as pessoas não doam porque eles têm a esperança de que aquela pessoa ainda vai acordar, que aquele diagnóstico não é verdadeiro, e as pessoas têm que dizer que as equipes que trabalham com isso são equipes sérias, que existe toda uma regulamentação, dados objetivos, não depende só de uma avaliação subjetiva do médico. Eu acho, não, são dados objetivos, sinais clínicos objetivos que podem ser aferidos por qualquer médico e exames complementares. Agora, qual a situação do Brasil em relação a transplantes de órgãos? Qual é a nossa posição? Olha, o Brasil, na verdade, até que tem uma boa posição. A gente, em números absolutos, né? O Brasil é o segundo país que mais faz transplantes de órgãos no mundo, só perto dos Estados Unidos. E sendo que a maioria absoluta desses transplantes é feito na região sul e sudeste, principalmente São Paulo e Porto Alegre. O rim é o órgão mais transplantado, né? Até pela prevalência da doença e por ter mais órgãos sendo oferecidos também. E o Brasil só não é destaque na doação. A gente tem um índice de recusa de familiar, né? Então, assim, pacientes que poderiam ser doadores, mas a família recusa em 47% das vezes. Então, quase metade. Então, de cada 2 doadores, a família acaba recusando a doação. Agora, como funciona a lista ou a fila do transplante de órgãos? Quantos estão nessa lista e qual o tempo de espera? O tempo de espera varia muito de acordo com o órgão que está sendo solicitado, né? E a fila também é de acordo com o órgão. Então, existe uma fila específica para cada órgão. Quem coordena isso tem o Sistema Nacional de Transplantes, que é federal, mas cada estado tem a sua Central Estadual de Transplantes. E alguns estados, como São Paulo, que é muito grande, tem um volume grande de transplantes, existem centrais regionais também. Então, assim, existe uma central em Ribeirão, uma central aqui na capital, uma central, se não me engano, em Marília. Então, assim, algumas regiões que coordenam a sua micro-região, né? E aí, o paciente que está na fila, ele está na fila dessa micro-região. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma fila aqui na capital, né? Que pega São Paulo, o litoral de São Paulo e algumas cidades da região metropolitana. Ribeirão já pega toda a região do noroeste do estado, né? Marília já pega a parte mais central do estado. Então, existe uma certa divisão também por região. É lógico, isso é mais para viabilizar os transplantes, que são as regiões que tem mais. Agora, em Goiás, por exemplo, só tem um centro estadual, Mato Grosso também, para viabilizar isso. O tempo de espera que você fez depende muito do órgão que tem e é um pouco de sorte também, porque o receptor ele é definido para cada doador, né? Então, assim, quando tem um doador, existe um teste de compatibilidade para ver se o sistema imunológico do receptor vai aceitar aquele doador, né? E aí, de acordo com essa compatibilidade, ele sobe na fila ou desce. Então, a fila é de cada doador. Então, às vezes, é por isso que a gente diz, mas entrou na fila depois e conseguiu sair antes. Também tem esse fator sorte. O tempo na fila ele só serve para desempate. Então, se eu tenho 2 pessoas compatíveis com aquele doador, que tem as mesmas características imunológicas, o tempo de fila ele vai servir como um desempate entre eles. Conversa Franca com Dora Bomilcar.
E o Conversa Franca de hoje traz o tema doação de órgãos. Você é um doador? Lembrando que nós também estamos no YouTube, youtube.com/@RTM Brasil. A minha pergunta para o Dr. Fábio o que é preciso para ser um doador de órgão no Brasil e como fazer isto? Bom, basicamente comunicar a família, né? No caso do doador de órgãos falecido, né? Doador de órgãos vivo depende de você, de alguém na sua família precisar de um órgão e você ter boas condições de saúde, né? Então, o doador vivo tem que ter mais de 18 anos, né? Não pode, em alguns casos, até mais de 21, né? A lei fala 18 anos, mas 18 ou 21 precisa ter uma autorização dos pais, né? Acima dos 21, mesmo sem autorização. E tem que ter boa saúde. Também, na lei, fala menos de 65 anos. Só que a gente também avalia, né? Tem paciente que tem 70 anos, 75, e tem boas condições de saúde e pode, eventualmente, aguenta uma cirurgia para doar um órgão, né? A gente chama de critério expandido, né? Então, tem essas características. Agora, para o doador falecido, ele basicamente é comunicar a família. Existe hoje em dia também um cadastro nacional de doadores, né? Você vai lá no gov.br, né? Eu até publiquei esses dias no Instagram, que você pode ir lá e cadastrar o seu CPF como um doador. Isso vai servir no futuro, quando existir uma regulamentação mais definida sobre isso, para que as pessoas, quem for abordar a família já tenha essa informação de antemão, a pessoa era um doador, ele tinha manifestado o desejo, isso facilita com que a família autorize. Isso não tira o direito da família de escolher, a família tem sempre a última palavra. A família, na legislação brasileira, não existe transplante sem autorização da família. Agora, há talvez uma doença pré-existente que impeça o doador de ser um doador de órgãos e tecidos? Sim, se o paciente tiver neoplasias, né, então câncer é uma contraindicação, e se ele, depende da função do órgão. Então, por exemplo, um paciente que teve uma parada cardíaca, ele não vai poder doar o coração. Um paciente que tem já tem uma doença renal, né, ele não vai poder doar os rins. Então, aquele que tem um risco de alguma disfunção do órgão que está sendo pleiteado, ele não vai poder doar. As doenças infecto-contagiosas, antigamente, também eram uma contraindicação. Hoje em dia, existem mecanismos, ou para um paciente HIV positivo, aquele órgão vai para outro paciente que já seja HIV, e doenças infecciosas, existe um tratamento, a gente trata o órgão antes do transplante, né? Agora, por que há ainda um medo de ser um doador de órgão? O que impede a doação? Eu acho que é muita desinformação. As pessoas têm o medo de ter um diagnóstico errado de morte cerebral, né? E de acabar tendo uma vida abreviada, né? E eu busco reforçar que morte cerebral é diferente de coma, né? Então, assim, o coma é a pessoa que está ali inconsciente, mas ela tem ainda algumas funções cerebrais preservadas. Pela norma do SNT, de Nação de Transplantes, para poder ter a morte cerebral decretada, ela não tem nenhuma atividade cerebral em nenhuma parte do cérebro, né? Então, existe alguns exames complementares e testes clínicos que são feitos para avaliar justamente que o paciente não tem nenhuma função cerebral, nem no cerebelo, nem na parte do bulbo. Então, assim, ela é uma morte irreversível, né? Então, inclusive, a gente, para poder fazer o diagnóstico, o paciente não pode estar sedado, né? Não pode estar sob efeito de nenhuma medicação,
que deprima o sistema nervoso central, justamente para a gente ter certeza que aquilo é uma situação irreversível. O coma, ele pode ser reversível. É difícil, né, um paciente voltar de um coma prolongado, mas pode. Agora, da morte cerebral não volta. Essa é a grande dificuldade. As pessoas não sabem a diferença da morte cerebral do coma. Agora, qual é o transplante de órgãos mais difícil de conseguir um doador? Por quê? Acho que atualmente, dos que são já homologados, que se faz, né, na prática, principalmente aqui no Brasil, o de pulmão é o mais difícil porque é um órgão mais sensível. O pulmão o doador, geralmente, na UTI, ele já fica com o pulmão contaminado, e ele vai ser intubado com a intubação prolongada. Aumenta o risco de infecção hospitalar pulmonar, né? E para fazer o transplante, esse órgão tem que estar perfeito, praticamente. Então, o pulmão hoje em dia é o mais difícil de conseguir, né? Graças a Deus, isso tem mudado, tem equipes mais especializadas hoje em dia e tratamentos mais modernos que têm conseguido reverter boa parte desses órgãos que em outro tempo seria inviável. Mas ainda tem muita coisa para evoluir. Não, eu quero falar sobre o transplante de intestino também é difícil, só que no Brasil ainda não faz. O transplante de intestino hoje em dia só nos Estados Unidos que se faz. No Brasil ele ainda é considerado um transplante experimental, que os convênios nem dão cobertura. O SUS, por força de lei, acaba sendo obrigado a pagar quando eventualmente tem, só que esse paciente, o Brasil inclusive, manda para os Estados Unidos os casos, mas é muito raro. As indicações são muito limitadas, né, de transplante de intestino. Agora, um único doador pode salvar quantas vidas? Então, o termo de salvar-vidas às vezes é difícil, porque a gente costuma dizer que o transplante ele não é a cura, ele é um tratamento que melhora muito a qualidade de vida. Mas, assim, ele beneficia, do ponto de vista de órgãos sólidos, né? Que é coração, rim, pulmão. Então, assim, um coração, né? 2 pulmões. O fígado também pode ser dividido, então, 2 pessoas, e 2 rins. Então, em torno de 7 pessoas, mais ou menos. Né? Isso só de órgãos sólidos. Se você levar em consideração os tecidos, que é córnea, osso, tendões, vasos, aí a conta vai só subindo, né? Mas, assim, de órgãos sólidos, no mínimo 7 pessoas. E o nosso tema hoje, doação de órgãos. Você é um doador? Conversa Franca com Dora Bomilcar. A minha pergunta para o Dr. Fábio Cabral de Freitas a legislação brasileira, como garantir efetivamente a vontade do doador? Então, na legislação brasileira, é necessária a autorização da família. Então, assim, não tem nenhum mecanismo que obrigue a família a doar, mesmo que o doador tenha manifestado em vida o seu desejo. Então, é importante que se converse com a família, explique por que você quer ser doador, qual é a importância que você vem nisso. Então, para que a família tenha isso como um desejo da pessoa e busque realizar o último desejo da pessoa que faleceu, entendeu? Então, na legislação brasileira não tem essa obrigação. Nos anos 90 tentaram mudar a lei e deixar ela como doação presumida, né? Então, assim, aqueles que se manifestassem só em contrário não seriam doadores. Só que acabou tendo um efeito contrário. Muita gente começou a correr aos cartórios e registrar na CNH como não doador, né? Então, se entendeu que e aí a lei acabou não sendo aprovada também. Então, entendeu que é melhor, né, deixar essa responsabilidade com a família e, e trabalhar na conscientização, conscientizar as pessoas da importância de ser um doador.
Agora, o senhor é um homem cristão. Isso facilita a interação com o paciente? Pode nos contar um pouco sobre isso? Sim, a gente tem essa visão de que a vida, né, ela é só um período da nossa existência, né? Nossa vida aqui na Terra é só um período. E essa consciência ajuda na hora de ter mais empatia, de entender a dor e o sofrimento, mas também de buscar ser um útil na vida das pessoas, né? Saber que o nosso trabalho tem uma função também de transformar essas vidas, e a gente acaba também ficando mais sensível. Agora, algum evento assim é difícil, porque as histórias vão se misturando na nossa cabeça e acabam não ter nenhum evento específico para lembrar assim, de como o fato de ser cristão acabou mudando, mas que no dia a dia isso faz parte da gente, não tem como separar, né, o pensamento cristão do cuidado. Isso aí não acaba interferindo. Então, graças a Deus, né? Agora, tem alguma história aí que te trouxe comoção nesses anos que o senhor está como cirurgião geral e cirurgião vascular, com especialização em transplante renal? Olha, histórias comoventes sempre tem, né? Isso aí, tanto do ponto de vista de doação quanto de como transplantador, né? Como o tema hoje é de doação, vou falar um pouco de história de doação, né? A gente já teve caso eu trabalho com transplante pediátrico, né? Então a gente vê a, o relato, é que assim, a gente não tem contato direto com a família que doa, até por ser transplantador. Quem faz a parte de entrevista e de captação não é a gente no máximo as equipes que trabalham com transplante podem fazer captação, né? Tipo, ir lá fazer a cirurgia no doador, mas a entrevista e mesmo o diagnóstico de morte cerebral, eu que sou transplantador não posso fazer. Eu sou impedido legalmente de fazer. Mas a gente acaba vendo o relato na ficha, né, que a gente recebe do órgão, tem o relato do que aconteceu. O que mais me impacta assim, são as causas, né, de morte cerebral de criança, que são os eventos por engasgadura, né, afogamento. Então, eu tenho dois meninos agora, um de 4 anos e um de 5 meses, né? Então, toda vez que eu vejo, a minha esposa, inclusive, ela no começo quando a gente casou, ela até perguntava do que tinha sido a morte da criança que doou, né? Hoje em dia ela não pergunta mais, ela falando, deixa eu não saber, porque a gente acaba, se a gente for levar isso em consideração, a gente quer criar nosso filho numa bolha, porque então eu sempre fico pensando, aí eu procuro orar por essa família que perdeu o filho, né? Porque você perdeu um filho por um acidente doméstico, eu imagino deve ser muito difícil. Eu procuro orar sempre por essas famílias que doaram, né? Que souberam superar esse momento de dor com esse gesto tão bonito que é a doação. Se perdeu um filho, por exemplo, teve um caso de uma criança de 6 anos que se engasgou em casa, né? E com um pedaço de comida, né? E, e acabou doando o órgão. Então, assim, eu só consegui imaginar como que essa família estava lidando com uma perda assim tão significativa. Agora, que palavra de encorajamento o senhor pode deixar para os nossos ouvintes de casa? Bom, em relação à doação, é sempre lembrar que a gente, como cristãos, a gente tem que sempre buscar fazer o bem ao próximo. Então, a gente sabe, a gente tem consciência de que essa vida aqui, ela é temporária e que Deus é o Deus soberano sobre toda a história, né? Então, doar um órgão
é um órgão que não vai ser mais utilizado, você depois da morte, não vai levar, meu Deus, depois, quando houver a volta de Cristo, ele vai nos dar um corpo glorificado, então para quê? Por que não doar? Né? Então, é importante ter isso em mente, que, inclusive, a boa parte das rejeições são famílias evangélicas que têm essa, não, porque Deus vai fazer um milagre. Mas Deus pode fazer qualquer milagre. Deus pode fazer o milagre antes, entendeu? Então, assim, se tem um diagnóstico de morte cerebral, confie que então, assim, procure, se você está em dúvida, Senhor, me confirma se é esse diagnóstico de morte cerebral. Né? Então, não deixe de doar porque você acha que aquela morte cerebral vai ser revertida. Né? Então, acho que isso é o mais importante. Muito bem, estamos terminando o nosso Conversa Franca de hoje. Eu vou deixar as redes sociais, mas o Dr. Fábio também vai ver aí se eu estou falando certo. @doutor.fcabral, @cronicariped, www.higienópolis.hospitalsamaritano.com.br, www.hospitalalvorada.com.br. Acertei? Isso, está certo. Muito bem. O primeiro é o pessoal do Dr. Fábio Cabral de Freitas, e você pode fazer a sua pergunta aí para ele se ficou alguma dúvida, mas eu quero dizer para o ouvinte que ele vai voltar no Conversa Franca. Aguarde um pouquinho. Eu, Dora Bomilcar de Andrade, te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e da Stefani Cerqueira. Na mesa de som e no corte de câmeras, Tiago Lisa. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.